E o êxodo, hein? O êxodo existiu? Não existiu? A pergunta, a essa altura, você já deve imaginar, é irrelevante. Porque na tenda do necromante nós não estamos interessados em descobrir se aquilo que as narrativas dizem aconteceu ou não. O que nós queremos é saber para que as narrativas foram produzidas. Refiram-se elas a coisas que aconteceram ou coisas que o escritor inventou da sua cabeça. É totalmente irrelevante. Além disso, a simples pergunta sobre se o êxodo existiu já é uma pergunta tola, porque a narrativa é mitológica. O Mar Vermelho não se abre. Aliás, não é nem o Mar Vermelho. Isso é mito. Fiquem à vontade as pessoas que quiserem fazer as perguntas tolas, cuja resposta óbvia é não, não existiu. Mas eu não farei a pergunta aqui porque se trata de mito. Ainda que eu esteja lidando com o texto da destruição de Jerusalém, eu não farei a pergunta se Jerusalém foi destruída. Eu farei a pergunta por que a narrativa foi escrita. E pronto. É o que está em jogo entre o escritor e a comunidade de destino do texto que interessa, e não o caráter historiográfico ou mitológico da narrativa. Não vem ao caso. No caso do Êxodo, o que interessa é compreender a tradição bíblica, como ela surge, como ela é usada, para que ela é usada. E eu tenho uma estratégia. Você já assistiu aos 2 vídeos sobre Abraão? Se Abraão era pai de todos os judeus, e depois o vídeo voltando a falar de Abraão, e o texto em que eu li, do Mário Liberani, sobre o povo Raham. Como eu faço na Bíblia? Eu pego o tema tradicional, oficial, tal qual exposto na narrativa oficial da Bíblia, por exemplo, Abraão. Lá está a história de Abraão, linda, em Gênesis 12, tudo invenção. E eu procuro pistas do personagem Abraão em outros textos da Bíblia para descobrir o que a Bíblia, fora dessa narrativa montadinha, controladinha pela classe dominante de Jerusalém, o que as outras narrativas que mencionam Abraão dirão. E quando a gente faz isso, a gente descobre em Ezequiel 33 que Abraão não é pai dos judeus, só dos abramitas, e que os abramitas não adoravam Yahvé, mas El Shaddai. Ou seja, a história inteira de Abraão é ficção. Mentira ficcional para convencer os camponeses. Depois que eles são enredados. Primeiro o templo engana os camponeses, enreda os camponeses e depois faz a história oficial, que tem tanta validade quanto o Memorial do Convento. É literatura. Sendo que o Memorial do Convento é literatura para fruição estética, e o texto bíblico foi uma literatura produzida para controlar pessoas. Ou seja, é um texto político. É um texto de controle de comunidade, de controle social. Então, vamos fazer a mesma coisa com o Êxodo. O que é que a Bíblia nos dirá sobre o Êxodo se perguntarmos a ela? Porque a Bíblia não mente. Essa conversa fiada que circula por aí, a Bíblia é uma farsa, a Bíblia é mito, a Bíblia é mentira. Bem, você pode falar isso do que a igreja diz da Bíblia, mas a Bíblia não mente nunca. Nunca mentiu para mim. Ela conta as coisas todinhas. Ah, a Bíblia é fofoqueira? A Bíblia é fofoqueira, não guarda segredo, não. Contou para a Bíblia? Ela te conta. Depois a pessoa, puxa, te falei em segredo, vai. Eu sou um livro aberto. Literalmente, a Bíblia é um livro aberto. Então, ela não mente. Então, vamos perguntar àquele que é considerado o livro, não o texto, o livro mais antigo da Bíblia, o que é que ele tem para nos dizer sobre o Êxodo? É o livro de Amós. Olha aí. O livro do Êxodo vai ser escrito no século VI, o finalzinho, século V. No século V. Final do século VI, início do século V, ou meados do século V, o que me parece mais provável.
O livro de Amós é do século VIII. Então, século VIII para o século VII, 100 anos, do século VII para o VI, 200 anos, do século VI para o V, 300 anos. Entre 250 e 300 anos, escrito antes da ficção teológica do livro do Êxodo. Ah, professor, então a boa notícia é que há uma tradição do Êxodo fora do livro do Êxodo? Tem. O livro do Êxodo não inventou a história do Êxodo, o tema. Inventou tudo o que está escrito. Não tem nada no livro do Êxodo, nada. Não é nem que não corresponda à história, não corresponde nem à tradição bíblica. O livro do Êxodo é uma invenção, mas tão grande, que não é que ela não corresponda à história. Não corresponde mesmo. Mas ela não corresponde nem ao que a própria Bíblia diz do Êxodo 300 anos antes. Vamos ver? Eu acho isso muito maneiro. Exegese é uma coisa deliciosa. Pode espernear o fundamentalista. Mete a cabeça na parede, hein? Hein? Chuta o tronco da mangueira. Assim vai, ó. Vamos ler Amós, capítulo 9, a partir do verso 7. Não sois para mim como os cuxitas, ó filhos de Israel, oráculo de Yahvé. Amós está olhando para os israelitas, está dizendo, mas para Yahvé, israelita e cuxita, tudo a mesma coisa. Atenção, cuxita aqui não é o etíope, tá? Cuxi é uma tribo árabe, lá da região de Judá, de Edom, de Amaleque, dos Recabitas, é uma tribo árabe. Não tem nada a ver com Etiópia aqui. Não sois para mim como os cuxitas, ó filhos de Israel, oráculo de Yahvé. Não fiz subir Israel da terra do Egito? Ó, século 8 a.C., se o livro é histórico, todo mundo diz que é. Não vejo ainda razões para duvidar disso. Aceito essa tradição. Será se eu aceito porque me interessa? Não, porque é um livro histórico e se pronuncia quase de modo monolátrico. É um problema no meu sapato. E aqui se menciona, Yahvé fez Israel subir da terra do Egito. O que é subir da terra do Egito, se não uma referência a algum tipo de êxodo? Perdeu, hein, professor? Perdeu, hein, Oswaldo? Caiu do cavalo em rede nacional, hein? Rede nacional não, querido. A tenda é internacional. Tem gente de Cabo Verde aqui, de Luanda, da Argentina, de Dallas. Oh, a tenda é internacional. Se eu passei vergonha, é vergonha planetária. Mas vamos continuar lendo? Não fiz Israel subir da terra do Egito? Os filisteus de Caftor? Ué, peraí, Oswaldo. Peraí. Então Yahvé trouxe Israel do Egito. Trouxe, está escrito aqui, eu li. Mas também trouxe os filisteus de Caftor? É. Então, se tem um êxodo de Israel, tem um êxodo dos filisteus também? Ah, você sabe ler, né? Que coisa boa, hein? A tenda que está te ensinando ou você aprendeu desde criança? Porque você aprendeu a ler. O texto está dizendo que Yahvé trouxe Israel do Egito e está dizendo que Yahvé trouxe os filisteus de Caftor. Olha que maneiro. Não tem só o êxodo de Israel. Tem o êxodo dos filisteus também. E quem trouxe eles? Yahvé. Deve parar por aí, né? Que não é possível ter mais êxodo. Vamos ler? Vamos. Não fiz Israel subir da terra do Egito? Os filisteus de Caftor e os arameus de Kir? Os arameus também. Foi Yahvé que trouxe os arameus de Kir para a terra de Israel? Segundo o texto, foi. Você não pode aceitar um pedacinho e jogar o outro texto fora, né? Ou você não aceita nada ou aceita tudo. Então, se é correto dizer que Israel veio do Egito porque Yahvé o trouxe, então é correto dizer que os filisteus vieram trazidos por Yahvé e os arameus vieram trazidos por Yahvé e os cuxitas vieram trazidos por Yahvé. Tudo é êxodo. Tudo é êxodo.
Se tudo é êxodo, o que é que Amós está dizendo da doutrina do êxodo? Não vale nada. Não serve para nada. Não tem significado algum se você pretende dar um significado exclusivo para ele. A ótica de Amós é a seguinte: de quem é esta terra? Quem é o Deus desta terra? Na minha ótica, ele se refere ao Deus nacional, ao Deus principal. Quem é o Deus dessa terra? Yahvé. Algum povo pode estar nessa terra se Yahvé não o trouxer? É por isso que eu acho que esse texto pode ser pós-exílico. Mas vamos com a tradição. Se ele for pós-exílico, melhor para mim. Mas vamos com a tradição. Se o filisteu está aqui, é porque eu trouxe. Se o arameu está aqui, é porque eu trouxe. Se o cuxita está aqui, foi porque eu trouxe. E se o israelita está aqui, é porque eu trouxe. E se eu trouxe Israel, é o êxodo de Israel. Se eu trouxe o cuxita, é o êxodo do cuxita. Se eu trouxe o filisteu, é o êxodo do filisteu. E se eu trouxe o arameu, é o êxodo do arameu. Logo, esquece o êxodo. Há uma tradição em Israel, no século VIII, se o livro é do século VIII, sobre um êxodo de Israel, mas o que o profeta está dizendo é que esse êxodo não significa absolutamente nada a não ser Deus traz para a terra dele o povo que ele quiser. E se está na terra de Yahvé, é porque Yahvé assim o quis. Então a terra é dos israelitas, mas é dos filisteus, mas é do cuxita e é do arameu. A terra não é de ninguém, a terra é de Yahvé. E se alguém está na terra, então Yahvé permitiu. Então é para ficar na terra. Você já leu isso? Você já leu a Bíblia toda 17 vezes? Por que você nunca enxergou isso? Porque você é um zumbi. O crente é um zumbi das doutrinas. Ele lê a Bíblia e só enxerga a doutrina. Se ele é adventista, um zumbi adventista. Se ele é um mórmon, um zumbi mórmon. E se ele é um batista, um zumbi batista, que só enxerga a doutrina da igreja dele. Se ele lê direitinho, ele enxerga, mas ele não lê direitinho. Então, primeiro ponto, o que a Bíblia diz sobre o êxodo? Que êxodo e nada é a mesma coisa, porque onde todo mundo participou do êxodo, o êxodo não significa nada. Espero que você entenda isso, porque é a leitura adequada do texto. Acabou, né, professor? Não, vai piorar. Vai piorar. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5. Vou ler para você. Eu vou ter que mudar o tempo verbal da Bíblia de Jerusalém, porque o tradutor jogou para o futuro e não é futuro. Mas continuarei usando a velha Bíblia de Jerusalém aqui, nesse exercício lúdico e pedagógico. Por acaso ofereceste-me sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? Se esse texto é pré-exílico, então já há uma tradição da peregrinação no deserto por 40 anos em Israel? Ou isso é pós-exílico? Não vamos decidir. O que interessa é que estamos diante de uma tradição bíblica do Êxodo fora do livro do Êxodo. E ela confirma um dado do livro do Êxodo. A peregrinação no deserto durou 40 anos. Isso é uma retroprojeção posterior ao livro do Êxodo? Ou o livro do Êxodo usou essa tradição de 40 anos? Não vem ao caso, porque o que vem ao caso nós leremos agora. Por acaso ofereceste-me sacrifícios e oferendas no deserto? Ó casa de Israel, não. Carregaste Sacute no vosso rei, e a estrela de vosso Deus, Caivã, imagens que fabricastes para vós. Segundo a tradição do Êxodo, e eu não preciso mais da Bíblia, fora do livro do Êxodo, ou seja, no livro de Amós, os israelitas que saíram do Egito não eram adoradores de Yahvé.
Eram adoradores de deuses astrais. O deus rei, Sakut, e Kaivan, o deus estrela. Isso está escrito na sua Bíblia. Você já leu isso. Mas quando você lê o Êxodo, o livro do Êxodo, a história é outra. A história de um povo monoteísta, monolátrico, que segue a lei, que é santo, que é puro, não é? Conversa mole para boi dormir. O livro do Êxodo inteiro é uma ficção. Vamos analisar como se chegou da tradição de Amós à tradição do Êxodo, no livro do Êxodo. Em Israel há uma tradição do Êxodo. Como a gente sabe que Israel é o povo cananeu, leia Israel, quem que está, e a Bíblia desenterrada, nunca houve um êxodo de Israel. Não, esquece, nunca existiu um êxodo de Israel. Mas há uma tradição do êxodo em Israel. Então, como conciliar? É porque um contingente populacional em Israel, já identificado como Israel, tem memória tribal traditiva de seus ancestrais de terem saído do Egito. Então, esse grupo tradicional teria saído do Egito. Não Israel, esquece. Israel nunca saiu do Egito. Israel nunca foi para o Egito. Isso é mito. Mas um contingente populacional, no passado, sai do Egito, segundo a tradição que este povo conta, sai do Egito com os seus deuses, passa pela terra de Yahvé, porque a terra de Yahvé é o sul de Canaã, Edom, Amaleque, a tribo dos recabitas, dos judaítas, recolhe Yahvé, vai recolhendo os deuses no caminho, então incorpora Yahvé ao seu panteão, eventualmente assume Yahvé como Deus principal, então já passa esse próprio grupo ler Yahvé como tendo sido Deus que os tirou do Egito, quando eles saíram de lá, foram os deuses que eles adoravam, que eles imaginavam que os tivessem, ou seja, a transformação já pode ter acontecido aí, no sul de Canaã, seguem pelo oeste na verdade o leste do Rio Jordão, e sobem para Israel, introduzem Yahvé, serão incorporados, são incorporados já a um Israel com identidade israelita ou aos cananeus antes da identidade israelita. De qualquer modo, em algum momento, essa tradição desse grupo de êxodo se incorpora à mitologia nacional como uma especificidade do israelita, não do filisteu, não do cuxita, não do arameu. Aí se usa essa tradição de um grupo para construir uma ideia elitista de que nós somos os bons porque Yahvé nos tirou do Egito e todos os outros são maus porque Yahvé nos tirou do Egito. Aí vem o estraga-prazer do Amós e diz para eles, não é verdade o que vocês estão dizendo. Yahvé nos tirou do Egito. Ok, isso eu não vou discutir. O que está errado é vocês acharem que Yahvé só tirou vocês de onde vocês estavam. Não. Vocês estão aqui, de fato, porque Yahvé trouxe, mas o filisteu está aqui por quê? Porque Yahvé trouxe. Então ele também tem o êxodo dele. O teu vale tanto quanto o dele. Por que o cuxita está aqui? Pela mesma razão. Ele tem um êxodo e Yahvé o trouxe. E o êxodo dele vale tanto quanto o teu. Ou seja, o êxodo é uma ficção. E de mais a mais, vocês sabem que quando vocês saíram do Egito, vocês não adoravam Yahvé. Então não venha com essa conversa fiada de que Yahvé vai legitimar a sua visão elitista, porque Yahvé entrou depois dessa história aí. Essa tradição morre. Não serve para nada. Israel vai ser destruído logo depois desses dias. Nós estamos aí em quê? 740? 722 Israel vai ser destruído. Há muita gente que recusa que eles fugiram para Judá. Eu não vejo nenhuma razão para que isso não seja histórico. Eles fogem para Judá. São recebidos. O substrato arqueológico mostra um crescimento
muito grande de Jerusalém, numa certa região chamada Bairro Novo, justamente na época em que Israel está sendo destruído. Então, a população deve ter fugido, vindo para Jerusalém, recebeu guarida, e essa população traz as suas tradições. Jacó, por exemplo, que não tem nada a ver com Jerusalém, a tradição do Êxodo, que não tem nada a ver com Jerusalém. E essa tradição vai ficar. O finalzinho do século VIII, todo o século VII, todo o século VI, e finalmente, 250 anos depois, quando a Golá, os judeus que vêm da Babilônia, são rechaçados pela população, como eu já disse nos mitos do dilúvio, eles vão usar a narrativa babilônica do dilúvio para ilustrar que a sua ida para a Babilônia não é castigo, é a preservação dos justos, e então vão usar a narrativa do Êxodo, que nunca teve nenhuma utilidade para eles, para ressignificar o seu retorno. Não é um monte de cachorro com aba entre as pernas voltando, pedindo, por favor, me deem um lugarzinho nesta terra. Não. São os libertos de Yahvé que vêm para tomar a posse da terra. E vão tomar a posse da terra. Todo o livro do Êxodo é uma narrativa mítico-literária para a tomada do poder sacerdotal em Jerusalém no século V. Daí a revelação da lei, porque os sacerdotes estão tomando a lei da população, os códigos serão recolhidos, o povo não tem mais direito de exercer a avaliação jurídica das suas próprias questões, é o sacerdote que o fará. Então, tudo que está no livro do Êxodo é ficção e mentira em relação ao passado, mas ilustra, nos termos de uma narrativa mítico-literária, o que está acontecendo no momento da sua redação, século V. Quem é Moisés? O sumo sacerdote. Quem é o povo que sai do Egito? O pessoal da Babilônia, a Golá. O que é a entrega da lei? É a tomada do direito consuetudinário administrado pelos anciãos, pelos sacerdotes, para dizer que a lei é divina e agora é o sacerdote que determina como o povo deve ou não pode viver. A lei que proíbe imagens é o sacerdote mandando o povo jogar fora as suas imagens, porque o povo tinha imagens. A lei dizendo que só pode adorar Yahvé, o sacerdote forçando a população a jogar fora os seus deuses. Tudo no livro do Êxodo, tudo é uma ficção. Não tem nada de verdade se você lê como se fosse um fato histórico. Mas tudo nele é verdade quando você compreende que ele descreve o projeto sacerdotal para a implantação da política e da teologia sacerdotal no corpo camponês abramita. Por isso o livro do Êxodo é importante. É uma peça de ressignificação ideológica dos sacerdotes e é o projeto político-teológico dos sacerdotes sobre a população. Com um detalhe significativo, extraordinário. É o pé de uma narrativa mítico-literária fincado na história. Quem é o general de Moisés? Josué. Quem conquista a terra? Josué. Quem é o herói de Yahvé? Josué. O que ele tem que fazer? Acabar com a idolatria, acabar com os deuses, acabar com os cananeus, acabar com toda a religião que Yahvé não gosta. Como é o nome do sumo sacerdote de Jerusalém? Que vai tomar o poder? Que vai inventar a história do Êxodo? Que vai inventar a tomada da lei? Que vai inventar a monolatria? Que vai inventar que não pode usar imagem? Josué. O nome do general de Moisés é o nome do sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Cada vez que as histórias de Josué eram lidas para o povo, você me pergunta, e o povo sabia, professor? O que você acha? É como se Bolsonaro escrevesse a Bíblia, inventasse uma história para legitimar a autoridade dele, e ele vem contar. Contarei para vocês a história de Bolsonaro. Bolsonaro foi escolhido por Deus há 3.000 anos atrás. Aí você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro. Ai, eles sabiam. Mas então por que eles se submeteram? Porque o sacerdote está autorizado pela Pérsia. A Pérsia disse aos sacerdotes, vocês vão assumir o poder. Porque você não acha que o sacerdote assumiu o poder sem a Pérsia autorizar. Acha? Ok.
resolvida esta pequena questão, vocês vão ficar no poder. Façam o que quiser. A religião é de vocês administram do jeito que vocês quiserem. Só espero que vocês saibam o que estão fazendo e administram do modo correto, porque ano que vem eu quero meu dinheiro. Então, quando o sacerdote precisa da autoridade imperial persa, significa a força de polícia persa, para impor a sua reforma, eles terão a força. A população se curvou não ao mito engana-trouxa sacerdotal, que funciona hoje. Porque não tem ninguém dando paulada na cabeça do sujeito e ele acredita nessas patacoadas. Aí funciona por uma catequese, uma lavagem cerebral. Mas lá atrás, não enganou, não. Todo mundo sabia do que se tratava. Todo mundo sabia que estava sendo enganado. Só que não podia fazer nada. Porque ele apanhava. Ah, você duvida? Leia Esdras e Neemias. Leia os livros. Um caso. Eles mandam jogar fora as mulheres moabitas. Mulher moabita não presta. Filho de moabita não presta. Aí manda jogar fora. Aí tinha um judeu que houve esta patifaria. Bel, desculpa. É patifaria. Ele, não, eu não vou jogar minha mulher fora. Aí, os líderes de Jerusalém, tomados da sã doutrina, do Deus amoroso, da verdade, essa mesma sã doutrina, Deus amoroso e verdade, que controla essas igrejas por aí, que exploram a população. Foram lá na casa do sujeito, está escrito, arrebentaram o sujeito no cacete, pegaram a mulher dele e jogaram no lixo. Está escrito, porque o texto tem orgulho disso. O cara escreve com orgulho, limpamos a sujeira. Isso é nazismo, né? Vamos queimar, vamos matar a gás alguns judeus aqui, quiçá todos, porque judeu não presta. Lá atrás eram as moabitas, e quem fazia com as moabitas eram judeus. A história dá muitas voltas, né? Hoje são os palestinos que não prestam. Então, a autoridade dos judeus fez no passado, a autoridade alemã fez com o judeu na Segunda Guerra Mundial, e a autoridade dos judeus faz com os palestinos hoje. Alguém aprende alguma coisa? Aprende nada. Só aprende quem quer. Mas quando você não quer, você faz com os outros o que fizeram com você. Como acontece hoje com os palestinos. Então, no caso do Êxodo, toda a história é uma história política de legitimação da autoridade de Josué, sumo sacerdote, usando o retorno dos cativos da Babilônia para Jerusalém, lendo isso como Yahvé os trouxe para tomar posse da terra, a terra é deles. Aí o camponês vai saindo, porque se não obedecer, vai apanhar. Você viu que a gente só usou a Bíblia? Então, por que o pessoal fica grasnando que a Bíblia mente? Tem um que grasna a Bíblia inerrante. Isso é uma gralha. Uma gralha. É um currupaco papagaio doido. De doido não tem nada. Ele não rasga dinheiro. Pergunta se rasga dinheiro. E tem o cara que grasna dizendo a Bíblia mente. A Bíblia não mente. Acabei de usar a Bíblia para descobrir o jogo todo. A Bíblia não mente. Você pode se enganar com ela. Mas não é ela que está te enganando. Se você não lê direito, você vai fazer papel de bobo. Conheço um monte que faz papel de bobo. Inclusive gente diplomada. Mas não é culpa da Bíblia. Está lá. Fiz isso com Abraão, usando a Bíblia. No caso de Abraão, como respaldo para fora da Bíblia, você tem o Mário Liverani explicando qual é a origem histórica dos abramitas. O que é um golaço. Fizemos com o Êxodo. O Êxodo é uma ficção. Pergunte-me, dá para fazer com Moisés? Dá. Mas vai ficar para a próxima. Vamos puxar o fio desta camiseta de lã e Moisés ficará nu, com as vergonhas balançando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Só com a Bíblia, hein? Imagina se a gente for para literatura especializada. Tchau, tchau.